Bom, meu nome é Gustavo Polim, sou professor do Unifeg, do curso de Ciência da Computação, e estamos começando a segunda semana do nosso curso de programação de Ruby on Rails, de desenvolvimento de aplicações web com Ruby on Rails. O foco dessa segunda semana é a questão de dados, de movimentação de dados dentro de uma aplicação, correto? Então, a primeira pergunta que tem que ser feita é: como que funciona a questão do desenvolvimento de uma aplicação e os seus dados? Se você pensar dentro de um fluxo, qualquer aplicação que você queira falar, qualquer uma, literalmente, você vai ter uma entrada de dados, correto? Não importa qual é essa entrada vai vir para a sua aplicação, que é onde vai ser realizado um determinado processamento, e esse resultado de processamento vai ter uma saída. Uma coisa importante é que todo esse ciclo, não importa da entrada, não importa do processamento, não importa da saída, todo esse ciclo, nós estamos falando de uma coisa chamada dados, tá? Todo esse processo nós estamos movimentando dados, correto? Bom, mas como que funciona essa questão? Se você olhar para o seu código-fonte, para o seu projeto, para a arquitetura da sua aplicação, você vai ter o seu servidor. Esse servidor vai ter uma parte de dados e vai ter a interface com o seu usuário. Dentro do servidor, você vai ter o quê? O código-fonte da sua aplicação. E aqui não importa se nós estamos falando de Ruby on Rails. O nosso curso é de Ruby on Rails. Mas não importa se nós estamos falando de Rails, se nós estamos falando de Java, se nós estamos falando de C, não importa, de .NET, não importa. Essa arquitetura, ela é um modelo padrão de desenvolvimento de aplicações. Então eu vou ter o meu software, a minha aplicação, que vai ter o meu código-fonte. Esse código ele vai fazer a manipulação de dados e esses dados eles são modelados, eles são representados dentro de alguma estrutura, dentro de alguma filosofia, dentro de alguma arquitetura particular de dados, tá? E aí nós temos o nosso usuário interagindo com nossa aplicação por meio de uma determinada interface, também gerada por um conjunto de código-fonte em cima dessa arquitetura. Então, se você pega o nosso banco de dados, nós poderíamos tentar definir o banco como um modelo abstrato que representa o mundo real quanto ao processo de registro de dados. Todo banco de dados, não importa qual ele seja, ele tem um foco principal aonde? Nos dados. A função dele é armazenar esses dados, de forma que eles possam ser recuperados no futuro. E para fazer essa modelagem, hoje existem praticamente duas arquiteturas principais de banco de dados, ou duas filosofias. Nós temos os bancos estruturados e os bancos NoSQL. Existem outros modelos, mas os dois mais fortes hoje são esses daqui. O estruturado, nós estamos falando de MySQL, de Oracle, SQL Server, DB2, do Post, Informix e por aí vai afora. Tem toda uma família dentro desses bancos estruturados. Quando você fala de bancos não estruturados, os NoSQL, o foco é um pouco diferente. Então, por exemplo, aqui, todos esses bancos que eu estou falando, aqui, todos eles, sem exceção, são modelos estruturados. Quando eu falo em bancos NoSQL, eu falo numa família, de uma arquitetura diferente que olha o projeto de uma forma diferente. Que nem, por exemplo, aqui eu estou trabalhando orientado a documento. O grande nome aqui, hoje, na atualidade, é o MongoDB. Tá? Eu tenho banco orientado a chave-valor, eu tenho banco orientado a grafos, eu tenho um banco orientado a objeto, eu tenho um banco orientado a coluna. Existem N outros famílias de bancos aqui. A forma de trabalhar com esse universo ela é diferente dessa. Tá? Aqui nós estamos orientados a dados, aqui nós estamos orientados ao problema. Tá? Nosso foco, esse curso todo, ele está trabalhando com este senhor aqui, tá? Então, nós vamos trabalhar com o Ruby on Rails utilizando o banco MySQL como o SGBD nosso, ok?
Nós vamos depois detalhar mais esse processo de dados, mas aqui é só uma introdução. Até a próxima.